Boa tarde a todos presentes nesse evento fantástico que é o TDC. Eu não poderia deixar de vir para cá, no meio da correria do dia a dia, dos times que a gente trabalha e com todo o desafio que a gente tem. Nem sempre é fácil se deslocar e vir dedicar uma tarde, ou um dia inteiro, ou alguns dias, ou uma semana, para vir participar de um evento como o TDC. Mas eu quero deixar bem claro para vocês também, através dessa fala, o quanto vale a pena a gente estar aqui, né? E o quanto vale a pena a gente estar aqui, talvez como palestrante, hoje, algum dia como alguém que vai assistir alguma palestra, né? Então, todas as participações elas são válidas, né? E eu vou contar um pouco da história de como o TDC transformou a minha vida e a minha carreira em pouco menos de um ano. Bom, esse era o meu universo até uns 8 anos atrás, né? Eu trabalhei durante 10 anos como professora de língua inglesa, né? Eu tenho uma formação em humanas, né? Então, na verdade, eu sou formada em letras em inglês. Eu fiz também uma especialização em ensino-aprendizagem de línguas e depois ainda finalizei um mestrado em linguística aplicada. Isso foi uma dedicação de 10 anos da minha vida. Mas em algum momento, aquele planejamento que eu tinha, que eu entendia que eu queria trabalhar com a vida acadêmica, né, estender a minha jornada e fazer, de fato, um doutorado, um pós-doutorado, trabalhar com pesquisa, chegou um momento que eu descobri que não era bem isso que eu queria fazer da minha vida, né? Ou a experiência que eu tive trabalhando, de fato, com a vida acadêmica se mostrou algo que não era bem aquilo que eu imaginava. E isso me trouxe uma lição muito grande até hoje, para qualquer jornada que eu for enfrentar. A gente só sabe como é, de fato, trabalhar ou fazer alguma coisa fazendo. Não tem como descobrir antes. E muitas vezes a gente tem que dedicar uma longa jornada para chegar a um certo momento e descobrir que não era bem aquilo que a gente queria. E aí a gente entra em desespero, entra em colapso. Não, a gente para e pensa e faz um balanço sobre a nossa carreira, sobre a nossa vida e repensa essa jornada, né? Porque nunca é tarde para a gente recomeçar. Bom, essa jornada de troca de carreira, principalmente quando a gente fala em trocar de uma área humanas e vir para as exatas, é extremamente desafiador, né? Então, eu dediquei 10 anos às humanas e em algum momento eu virei a chave, né? E essa virada de chave, ela envolveu, inclusive, eu ter que voltar a estudar matemática, como no colégio, para resgatar todo aquele conhecimento que há 10 anos estava mais adormecido, né? Não era um conhecimento que eu trazia à tona todos os dias da minha profissão. Bom, não foi um caminho fácil, é um caminho muito doloroso, porque isso envolve um impacto na sua vida em várias esferas. Na esfera financeira, porque você tem que começar tudo de novo, investir em estudo de novo, né? E há um investimento financeiro nisso. Você precisa começar de novo e você provavelmente vai entrar para um estágio, né? E vai ganhar um salário bem menor do que você está acostumado. Existe um desafio psicológico, porque é muito difícil lidar com uma mudança tão drástica, e não apenas a mudança do dia a dia, mas a mudança que você tem da troca do seu plano, da troca do seu sonho que você traçou. Então, isso é um desafio muito grande. E fora o desafio de todo o questionamento social que você tem. Desde a sua família te questionando, até os amigos mais próximos, os colegas de trabalho. Você é louca, né? Por que você não aproveita e faz agora um doutorado, né? E você vira doutora, e você vai simplesmente trocar de área. Então tem tudo isso também, né? Existe uma superação, um enfrentamento do nosso próprio ego, quando a gente precisa fazer isso, né? E nesse momento eu decidi que eu queria trabalhar numa área de exatas, que eu queria
lidar com um objeto de estudo mais palpável, né? E não apenas isso, eu queria também trabalhar com uma área que me trouxesse empregabilidade. Que área melhor hoje, dentro de todos os universo de saberes, de todas as profissões que a gente vê, traz tantas oportunidades quanto TI, traz tanta empregabilidade. Aí alguém vai me dizer, não, você não vai ficar rico, mas você vai estar empregado, você vai pagar os seus boletos. E isso é muito importante, né? Então não foi uma decisão puramente sentimental, emocional. Foi também uma decisão racional. Foi muito mais racional do que emocional, eu diria, né? E dentro desse universo, né, a gente entrou no universo das exatas, aí eu entro no universo da tecnologia. Quantas trilhas a gente tem aqui hoje no TDC? Eu não sei nem contar, não tem como contar nos dedos a quantidade de temas diferentes que a gente tem aqui no TDC e que por si só geram oportunidades de empregabilidade, de negócio e de carreira, né? E naquele momento eu decidi que eu iria trabalhar com desenvolvimento. Então eu ingressei num curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Isso lá no sul do Brasil, eu sou gaúcha. Vocês já devem ter reparado no segundo minuto que eu estava falando, mas tudo bem. E a partir daquele momento, eu tinha o desafio de fazer o máximo de cadeiras possíveis para ter certeza do que eu estava fazendo. E foi assim que eu fui. Se eu me questionei no meio da jornada, inúmeras vezes. Por uns 2 anos eu me questionei muito. No 3º ano começou a diminuir, né? Mas eu me questionei muito. Logo no 2º ano de faculdade eu consegui ingressar num estágio para trabalhar como desenvolvedora Java, né? Temos uma trilha aqui também de desenvolvimento. E logo eu acabei traçando uma nova jornada dentro da TI e aceitei uma oportunidade para trabalhar com infraestrutura no Sicredi, que é uma instituição financeira cooperativa muito forte no Sul, mas que também tem presença hoje em São Paulo. Fiquei 3 anos trabalhando no Sicredi. Antes disso, ainda trabalhei na Dell. O bom de você esquecer o que você já fez é que já correu um bom tempo por aí, uma boa jornada, né? Antes de ir ainda para o Sicredi, eu trabalhei como desenvolvedora também em Java na Dell. Foi uma experiência incrível e tinha uma relação com integração que também remontava muito ao ambiente de infraestrutura, o que também me preparou para esse movimento, né? E nesse caminho surgiu o TDC. Eu vim em São Paulo, lá do Sul, peguei um voo de Porto Alegre e vim até São Paulo para assistir uma trilha de infraestrutura ágil. Alguém chegou a pegar essa trilha aqui no TDC? Alguém lembra dela? A gente não tem mais essa trilha. É uma briga que eu tenho com o Cristiano Linuxman, sim, está sendo gravado, depois eu vou enviar para ele comentar. Hoje a gente tem a trilha DevOps, tem a trilha DevOps Tools, eu sou também coordenadora da trilha DevOps, mas a gente não tem mais a trilha de infraestrutura ágil. Mas foi nesse TDC que eu conheci essa figura que vocês já devem ter visto muitas vezes pelos corredores do TDC, seja qualquer edição, né? Hoje ele está acompanhado da Melissa, eu encontrei ele antes nos corredores. E esse cara foi uma grande referência, um grande mentor da minha carreira e que me ajudou nessa jornada de transformação. E o TDC e o Cris, e os dois se confundem nessa identidade, eles mudaram a minha carreira em menos de 1 ano. A gente conversou muito durante a trilha, eu era espectadora da trilha, eu não estava palestrando, eu não estava coordenando nenhuma trilha, eu só vim para São Paulo para assistir a trilha, para conhecer mais sobre o que o mercado estava discutindo a respeito de infraestrutura ágil, de automação, de DevOps, de todos esses temas relacionados. Mas eu acabei fazendo um networking muito poderoso e conhecendo pessoas que tinham muito a agregar na minha carreira. E eu conheci o Cristiano, então,
durante essa trilha. Eu fiz algumas perguntas a alguns dos palestrantes que ele julgou muito interessantes. Ele logo mapeou que eu era uma analista de infraestrutura que tinha um background um pouco diferenciado. E a partir de então a gente começou a conversar, a trocar ideia e surgiu o convite para coordenar a trilha DevOps no TDC de Porto Alegre. Só que eu não pude coordenar a trilha do DevOps do TDC de Porto Alegre daquele ano. Porque eu tinha uma viagem internacional, não tinha como cancelar tudo, né? Para poder ficar aqui. Fiquei muito triste na época e pensei, poxa, que oportunidade que talvez eu tenha perdido. Mas o convite voltou a se repetir. E eu fui coordenadora da trilha DevOps em Florianópolis. Eu não sei se vocês já foram para Florianópolis, mas é o meu lugar favorito do TDC. Não só porque eu comecei coordenando trilha lá, mas porque a estrutura é maravilhosa. E porque tem, né, aquela praia maravilhosa do lado também, né? Então dá uma sensação muito boa ir a Florianópolis e fazer parte do TDC. Bom, eu coordenei a trilha DevOps naquele momento com a Gabriela Dias e o Diego Morales. A Gabriela Dias está ainda coordenando a trilha DevOps. Estamos coordenando em conjunto esse ano, a DevOps e a DevOps 2, porque é uma trilha que faz muito sucesso e acaba duplicando durante o evento, porque a gente não consegue comportar todas as pessoas numa sala que se interessam em assistir, em buscar esse conhecimento de mercado. E foi uma experiência fantástica na minha vida, porque coordenar uma trilha envolve um trabalho que começa muito antes da semana do TDC. Começa quando a gente recebe as submissões e a gente precisa olhar. Hoje, nessa edição, por exemplo, a gente teve mais de 100 submissões de palestras na trilha DevOps. É muita coisa e é bastante trabalho e existe um comprometimento muito grande de fazer esse evento ser o que ele é, né? A gente sabe que a Yara é a nossa musa do TDC, que faz tudo acontecer, que concebeu essa ideia maravilhosa de comunidade, mas existe um monte de pessoa trabalhando, um monte de coordenadores, de pessoas que se disponibilizam para estar aqui apoiando as trilhas. Então, é um trabalho realmente fantástico. E na edição de Florianópolis, eu também palestrei na trilha DevOps e na trilha de carreiras. Falei, na época, sobre como mudar de carreira, né? Breaking Tech era o nome da minha palestra. Eu acredito que ela está disponível online para quem quiser assistir. E eu falo muito em detalhe dessa jornada, muito mais em detalhe do que eu vou falar para vocês aqui. E aí o que aconteceu depois que eu palestrei e coordenei trilha em Florianópolis? Eu recebi um convite para trabalhar na SUSE, SUSE Linux. Todo mundo conhece a SUSE aqui? Que bacana. A SUSE é uma empresa fantástica, alemã, de grande impacto no mercado open source. E é algo fantástico você ter a oportunidade de trabalhar numa empresa como a SUSE. Com essa oportunidade, eu acabei vindo para São Paulo. Me mudei. Vim de mala e cuia, como se diz no Sul, né? E foi uma oportunidade que eu tive por causa do TDC. Porque algumas pessoas que estavam olhando para preencher essa vaga de pré-vendas que eu assumi, estavam no TDC. A minha palestra ficou disponível e o meu antigo chefe, Sérgio Toshio, assistiu a palestra e gostou muito do posicionamento e falou, olha, acho que temos uma oportunidade para ela em São Paulo. Nessa época eu trabalhava na Atlassian, eu era tech lead de um time de suporte global do Gira, né? Eu já não trabalhava mais como apenas analista de infraestrutura, era também líder técnica. Bom, mas não para por aí. Na verdade, eu vou contar uma história para vocês. Essa palestra é a segunda vez que eu dou ela, mas ela não é a mesma. Porque a história já mudou. E eu vou continuar contando para vocês. Depois disso, né,
além de coordenar DevOps em São Paulo, Floripa, Porto Alegre, eu também tive talks em outras trilhas em São Paulo, requisitos ágeis, DevOps, arquitetura corporativa que eu também tenho uma fala nessa edição do TDC, que vai acontecer sexta-feira, falando sobre como mapear os gargalos de arquiteturas de missão crítica, né? E voltando para minha terra, eu também coordenei a trilha DevOps nessa última edição, mas falei na trilha Carreiras, na trilha de Cloud Computing e, finalmente, na trilha de Container. E a trilha de Container eu deixei por último, porque foi quando um segundo grande movimento da minha carreira aconteceu. Eu estava falando sobre o Cubic, que é um upstream de uma solução de Container as a Service da SUSE, naquela época, muito salientando o âmbito open source da solução. E, ao final da palestra, uma pessoa me procurou, me puxou pelo braço e disse: Ana, espera um minuto, eu sei que você está atrasada, que você tem que pegar o seu voo, mas me dá um minuto, segura o meu cartão e me escuta. Vem ser gerente no Nubank. E eu falei: como assim? Tem certeza do que você está falando? Tenho certeza. Tá, mas você mal me conhece. Você me viu falando 25 minutos sobre uma solução de container. Eu tenho certeza, eu já vi o suficiente. Diante desse convite, eu fiquei muito balançada, porque eu gostava muito de trabalhar na SUSE. Eu trabalhava como pré-vendas, era um trabalho fantástico. Passava muito tempo em cliente e, com isso, conhecendo muito profundamente das tendências do mercado, entendendo o que o mercado estava fazendo e para onde desejava ir, o que me enriqueceu muito em termos de carreira. Mas eu fiquei balançada porque era o roxinho, né, gente? Quem não conhece o Nubank? Né? Que banco, e aí me perdoem os bancos que estão assistindo, mas que banco não quer ser o Nubank? Quando a gente fala de banco digital, né? E aí eu fiquei balançada e umas 4 semanas depois de muito contar carneirinhos roxinhos, né, que me perseguiam nos sonhos, eu acabei cedendo e partindo para conversar com o Nubank e entender o que eles esperavam de mim e o que seria essa oportunidade. Bom, gente, hoje eu sou Tech Manager de 2 times dentro do Nubank. Um deles é um time de infraestrutura e o outro é um time de desenvolvimento. É quase um spoiler, né? Porque eu aceitei a proposta de me juntar a esse valor incrível que o Nubank traz para o mercado. Eu costumo dizer que o Nubank não é necessariamente uma instituição financeira, mas é uma empresa de tecnologia que oferece serviços financeiros. E isso faz completa diferença no setor financeiro. É isso que faz a completa diferença. E eu não poderia ter feito escolha melhor ou tomado decisão melhor de carreira na minha vida do que ter aceitado essa proposta do Nubank. E hoje estou muito feliz, foi um desafio conseguir também vir para cá e honrar com o meu compromisso, mas eu falei, gente, eu sei que a gente está lidando com alguns problemas agora, quem trabalha com infra sabe que todo dia tem algum problema, né? Então não é que está caindo a casa, né? É o trabalho de infraestrutura, é inerente à infraestrutura lidar com requisições e com trabalho reativo, né? Mas eu falei, é o TDC. Não tem como não vir para o TDC, e principalmente nessa palestra que me toca muito e que fala sobre essa trajetória de vida e essa relação, essa influência que o TDC e o CRIS teve na minha carreira, né? Bom, eu ouvi por muito tempo que eu era louca, né? Que eu estava trocando de área, mas 7, 8 anos depois,
Quando a coisa começa a dar um pouco certo, né? Quando você vai para o Nubank, aí as pessoas dizem, poxa, Ana, que sorte, né? Que legal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, depois que eu fui para o Nubank, as projeções de acesso em LinkedIn cresceram exponencialmente. Eu recebo contato todos os dias, inclusive de pessoas curiosas para saber como funcionam as coisas dentro do Nubank. Bom, eu gostaria de deixar algumas palavras aí sobre algumas coisas que eu aprendi nesse duro caminho. E como eu disse antes, eu talvez não tivesse aprendido se eu não tivesse passado por toda essa trajetória. Então eu acho que esse é o valor, ao fim, do que eu quero trazer com a minha fala, né? Gente, ensine. Compartilhe tudo que você aprendeu. Tudo que alguém te ensinou. Porque quando você ensina, quando você compartilha, no começo até pode parecer difícil, mas você aprende em dobro. E o que a gente está fazendo aqui dentro do TDC, se não é um constante exercício de ensinar e de aprender? E isso me resgata muito a minha essência de humanas, a minha essência como professora, que eu nunca vou deixar de ser, embora hoje eu não atue mais profissionalmente. Existe algo muito valoroso em ensinar alguém, né? E ao se deixar também aprender. É uma postura de humildade de eu não sei tudo. E quando a gente muda de área e muda de um escopo tão drástico quanto humanas para exatas, a gente descobre que a gente não sabe nada. A gente sabe muito, ou a gente julga saber muito, sobre algum escopo de atuação, sobre algum objeto de estudo. Mas quando a gente se depara com uma nova realidade, a gente descobre que a gente não sabe nada. Isso traz um impacto gigantesco no nosso ego, mas nos deixa muito humilde para cada vez mais estar aberto para aprender. Não tenha medo dos desafios. Os desafios, o tamanho dos desafios vão te trazer também na mesma proporção satisfação. Se você quer ter muita satisfação, talvez você precise enfrentar grandes desafios. Tá? Enfrentar e superá-los é algo fantástico. Né? E toda essa minha trajetória, eu não tive desafios apenas quando eu migrei de área de atuação. Eu tive desafios constantes em cada uma das áreas que eu trabalhei e em cada migração que eu fiz mesmo dentro de tecnologia. Hoje, enquanto gestora, eu tenho novos desafios que eu também desconhecia e que eu também estou aprendendo e descobrindo como funciona agora, nesse momento, né? E quando a gente aceita que as coisas não são tão simples, não são tão fáceis, mas a gente se permite acreditar que a gente é capaz, a gente em algum momento descobre que tudo isso é possível. Pode levar alguns anos, pode levar algumas lágrimas, né? Às vezes até umas lágrimas de sangue, mas em algum momento a gente entende que é possível. E quando a gente cruza essa barreira daquilo que é impossível, daquilo que é muito difícil, que eu não vou conseguir, e você descobre que deu certo, traz uma satisfação, uma felicidade incrível com si mesmo, né? Não aceite estar sozinho, peça ajuda. Não tente ser o herói. A gente não nasceu para viver sozinho, para lidar com os problemas sozinhos. Então isso é muito importante. E eu acho que vem bem ao encontro do ensinar, né? Então quando a gente pede ajuda, além de a gente expor uma posição de humildade frente ao conhecimento, né? A gente se permite aprender muitas coisas com os outros, né? E eu tenho uma máxima que eu sempre penso quando eu falo
com o time ou quando eu falo com os amigos sobre esse assunto eu não tenho como ensinar quem acredita que não tem nada a aprender. Então isso é importantíssimo. Importantíssimo. Essa postura de humildade frente ao conhecimento, de a gente saber que a gente é, por natureza, um ser incompleto, sempre em busca de mais, e é essa natureza de incompletude que faz o ser humano transformar o mundo, que fez o ser humano buscar a evolução da tecnologia, porque quem tem um pouquinho mais de idade viu toda essa transformação digital, e tem muito ainda para vir. A gente sabe, com todas essas tecnologias, todas essas áreas de conhecimento que a gente tem aqui expostas e que a gente vem aqui para aprender mais e para descobrir coisas que muitas vezes estão muito longe do nosso escopo de atuação profissional, e a gente descobre o quanto elas podem ser poderosas. E estar num evento como o TDC é poderoso porque nos permite sair fora da caixa. A gente passa todo dia fazendo as mesmas coisas, né, com algumas variações. É importante sair, olhar para o mercado, entender o que as pessoas estão fazendo, né? E muitas vezes, durante um evento desses, eu vou trazer algo muito valioso para a minha carreira, para a minha empresa, para o meu time. Bom, quanto mais duro você trabalhar, mais sortudo você vai ser. Quando eu entendi isso, eu soube me posicionar frente aos comentários de que eu era sortuda, ou que eu tinha sorte. E não estou dizendo aqui que eu não tenha sorte. Mas o impacto do meu esforço, da minha perseverança, do enfrentamento que eu tive com os desafios e com todas as consequências que vieram dele, me levam a acreditar que os fatores que não são sorte foram muito mais relevantes nessa jornada. E tem algo que eu não falei aqui, mas que eu acrescentaria a essa fala, é a gratidão. Saiba reconhecer todas as pessoas que fizeram parte da tua jornada, que fizeram parte do teu caminho, que te estenderam a mão quando você precisou, que te ensinaram algo valioso durante esse caminho. Nunca esqueça, independente do lugar onde você estiver, nunca esqueça quem passou pela tua jornada. Isso não vale só para a carreira da gente, vale para a vida da gente, né? Bom, aqui eu deixo um resumo de quem sou eu, o que eu já fiz durante essa trajetória. Eu posso ter esquecido de alguma coisa no meio do caminho. Mas hoje meu coração é roxo, né? Posso ter passado por diversas cores aí, mas hoje o coração é roxinho. Eu vou deixar o meu contato aqui com vocês. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem bater um papo sobre essa transição, sobre como é trabalhar no Nubank, se vocês também tiverem interesse de fazer parte dessa missão linda que o Nubank tem dentro do mercado financeiro, que é remover os obstáculos, né, e toda a complicação do sistema financeiro, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E, por favor, visitem o Nubank. E aí vocês podem tirar uma foto dessas, dentro da famosa piscina de bolinha do Nubank, que é um barato. Agradeço muito a atenção de todos.